Boa noite. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Moção número 015/08, de autoria do vereador Vânio de Oliveira. Indicação número 263/08, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Projetos de lei do Executivo números PE 027/08, PE 028/08, PE 029/08 e PE 030/08, todos de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Ofício número 413 de 2008, encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, anexando substitutivo global ao PE 024/08. Projeto de lei do Legislativo número PL 073/08, de autoria do vereador José Argente Filho. Projeto de resolução número PR 008, de autoria da mesa diretora. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Está escrito pela ordem, vereador Geraldo Giassi, que passa o seu tempo para o vereador Vânio de Oliveira. Vereador Itamar da Silva, ausente. Vereador Iso Inácio. O senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho me reservado no horário político, por termos, senhor presidente, vereador Guzmão, que dá a honra de dirigir nossa sessão, eu tenho me reservado no horário político no período eleitoral, porque eu acho que é uma coisa crítica discutir com a sociedade num período em que a gente vai para a disputa. Tudo parece ser eleição, vereador Zilli. Tudo parece ser que a gente está aqui para tentar convencer ou tentar jogar ideias, para tentar buscar a busca do voto. E por isso que eu, nesse período eleitoral, que faltam apenas alguns dias para a nossa população e as urnas, e decidir o rumo, vereador Sandro, da nossa cidade, o rumo da nossa Câmara, e eu tenho evitado a discussão nesse sentido, porque acho que o novo prefeito, a nova Câmara da nossa cidade, tem que discutir com certeza a nossa cidade com responsabilidade. E hoje, eu conversando com algumas pessoas, e a gente vê, de forma geral, vereador Sandro, um vazio nos planos de governo dos nossos prefeitos. E aqui eu incluo, inclusive, meu candidato, que é o Acélio Casagrande, certo? Eu incluo nesse rol também um vazio de um plano de governo para apresentar a nossa cidade. E eu, conversando com algumas professoras, vereador Ayrton, e pensei, quantos jovens estão hoje sem opção nessa cidade? Não tem opção de saber. E bati nisso, e nenhum plano de governo apresentou o que nós queremos que a nossa cidade para os jovens. Qual a forma, o esporte praticado, qual é o plano educacional que a nossa cidade vai ter para os nossos jovens? Como é que nós vamos ter uma cidade que cresça organizada, com jovens que pensam futuramente, que vão ser futuros políticos, vão ser futuros empresários, vão ser futuros professores, se a nossa cidade não tem opção por lazer, não apresenta para a nossa cidade? Nós temos aqui, por exemplo, tirando o vereador Sandro, as quadras de esporte que são privadas, que tem que pagar, nós não temos opção nenhuma para o nosso jovem ter uma quadra de tênis, uma quadra de basquete, uma quadra, um esporte público que ofereça para a nossa cidade. E eu só vim aqui para fazer essa declaração porque gostaria que os nossos prefeitos, nos planos de governo, nos debates que aí se enfrentassem, achassem também uma posição para isso. Que a nossa cidade precisa de ter alguém que possa apresentar para o nosso jovem, vereador Edinho, uma coisa diferente. Digo, olha, nós queremos
ter uma quadra de tênis, uma quadra de vôlei, uma quadra de basquete, vereadores. E fico triste porque nessa casa estava tramitando um projeto para adquirir uma área através da ferrovia. Vossa Excelência deve saber do que eu estou falando, lá no bairro Paraíso. E foi tirado. E lá ia ser construído um campo de futebol numa área crítica da nossa cidade, onde tem trabalhadores, pessoas pobres que moram lá e que precisavam ter uma alternativa de esporte. E esse projeto veio para essa casa, devido a um terreno estar penhorado no meio dessa área pela prefeitura, e foi realmente largada de mão. E perdemos, além de fazer isso, perdemos o dinheiro que a ferrovia ia ser investido no esporte daquela comunidade carente, acabamos perdendo. Então, eu fico muito triste com isso, porque a gente tem batido que precisa do esporte, o jovem ir para as quadras e praticar esporte. De repente se vê que a gente perdeu essa quadra, perdeu esse campo de futebol que poderia estar lá no meio de uma comunidade carente do nosso bairro. Então, eu fico triste com isso e deixo aqui um recado, né, vereador Guzmão, vereador nosso presidente da sessão de hoje, dizendo que os prefeitos pensem nessa ideia de trazer para a nossa cidade uma alternativa aos jovens que são o futuro da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Está escrito pela ordem o vereador Guzmão dos Santos, que cede o seu tempo para o vereador Vânio de Oliveira. Pela ordem, o vereador Carlos Augusto Eusébio. Declina. Pela ordem, vereador Ivan Roberto Westphal. Ausente. Pela ordem, vereador Ayrton Martins. Declina. Pela ordem, vereador Vânio de Oliveira, que dispõe de 15 minutos, 5 minutos cedido pelo vereador Geraldo Giassi e 5 do vereador Guzmão. Inicialmente, senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço ao vereador Guzmão, vereador Geraldo Giassi, por ter cedido o seu tempo para podermos trazerem o assunto que pretendemos abordar nessa tribuna. No dia de sábado, e foi notícia na imprensa, eu inclusive tenho cópia aqui das informações gerais da NG Plus, o seguinte teor: mobilização contra a homofobia reuniu dezenas de pessoas nessa manhã na Praça Nereu Ramos, em Criciúma. Participantes de grupos como Deusas da Noite e anarquistas contra o racismo distribuíram panfletos com pedido de respeito e cidadania. Eles também lançaram um abaixo-assinado pelo fim da discriminação. O ato foi realizado por conta de uma manifestação do vereador Vânio de Oliveira, que eles consideram homofóbica, durante uma sessão na Câmara. Senhores vereadores, o que é a homofobia? O termo é um neologismo. Isso quer dizer uma palavra antiga com um sentido novo. Criado pelo psicólogo George, em 1971. Numa obra impressa combinando as palavras gregas phobos, ou phobos, que é fobia, com o prefixo homo, como remissão à palavra homossexual. Phobos no grego é medo em geral. Fobia seria um medo irracional, intuitivo de algo. Homofobia é medo a tudo que seja considerado estranho. Da manifestação homofóbica pode ir da difamação, injúrias verbais
e gestos e mímicas obscenas, mais óbvias até formas mais sutis e disfarçadas com a falta de cordialidade e a antipatia no convívio social, a insinuação, a ironia, o sarcasmo, casos em que a vítima tem dificuldade em provar objetivamente que a sua honra foi violada. Isso é manifestação homofóbica. Quem aqui nesta casa está discriminando o homossexual ou a lésbica? Quem? Quem aqui está achincalhando esse segmento? Existe algum vereador? Ninguém está achincalhando eles. Quem em Criciúma está discriminando esse grupo? Quem? Eu não conheço. Discriminando como cidadão, como cidadã, na prática, no exercício, entre aspas, da sua profissão, entre aspas. Este grupo de pessoas que na sua maneira de viver, quem é, vereador Zé Gente, que está discriminando? Qual é a denúncia de que há discriminação? Agora me digam os senhores, quem são os seres humanos que fazem ponto ao ar livre na Avenida Centenário? Oferecendo seus corpos à prostituição. A prática da promiscuidade. Quem? Gerando aí doenças que pessoas levam para casa e afetam, infectam famílias através das inocentes mulheres donas de casa. Porque está sendo um instrumento para a prática que querem considerar legal esse país. Homossexualismo não é doença, claro que não é doença. E eles se pegam nessa frase que eu disse que eu creio na cura. Está na ata. Os Estados Unidos se reportou ao problema financeiro como a necessidade de implantar uma ponte safena para resolver o seu problema econômico. Os Estados Unidos está doente na sua área econômica. Tem que ver como é que se interpreta a questão da doença. Doença moral, psicológica, social, econômica. A saúde está na UTI. A saúde está doente, vereador Zé Gente. Ou não está? Depende de como se coloca e como se interpreta. Agora, quem são os homofóbicos? Se os senhores entrarem no Orkut, eu não costumo entrar no Orkut, mas o meu neto com 11 anos já se comunica e já tem comunidade, e essa moçada já é o dia todo, se não deixar eles vivem no computador. E aí você pode clicar, entra ali e chama Vânio de Oliveira homofóbico. A pergunta que eu faço é o seguinte: quem é o homofóbico? Sou eu ou é esse grupo? Eles estão nos discriminando, e não é o Vânio de Oliveira discriminando o poder legislativo de Criciúma. Homofobia é discriminação, não é? Mas nós não estamos discriminando.
Ande com quem quiser, case com quem quiser, vai no cartório, faça um contrato e viva do jeito que quiser, mas dentro do seu limite. Senhores vereadores, se entrarem, os senhores vão ler as seguintes frases de um deles, ou delas, não sei, nessas alturas a gente não sabe se é ele ou se é ela. Hipócrita, medíocre, vamos calar a boca desse retardado mal amado e vamos nos unir. Quem é o homofóbico na sociedade? Somos nós? Ou essa minoria que quer mandar no pedaço? É só isso? Não. Ridículo o ato desse indivíduo. As pessoas que não podem viver democraticamente esquecem-se do seu direito e do seu dever. O direito democrático cabe a todos nós. Eu escolho o que eu quero ser, da forma que quero ser, e a democracia no Brasil me dá liberdade para ser o que eu quero ser, andar como eu quero andar, desde que eu não confronte e nem ultrapasse o limite do meu semelhante. Quem ele pensa que é? O outro diz assim, ou outra, não sei, a gente não sabe. Não dá para identificar. Na verdade, não conheço o cara. Mas deve ser um pobre coitado que nem sabe o que quer na vida. Pobreza de espírito, pobreza de conhecimento, pobreza de liberdade, pobreza de identidade, que ainda não descobriu se é homem ou se é mulher. Isso é pobreza. Eu quero dizer aos senhores, tribuna é o local onde o parlamentar se expõe, onde o parlamentar se despe, ele tira a sua, se transparece, ele fica aberto. Por isso que eu gosto de tribuna. E quem não usa muito a tribuna tem medo de se revelar, porque a revelação vem pela palavra, vem pela coragem, vem pela fala. A revelação, a tribuna, faz as pessoas dizerem quem é, o que faz e o que tem coragem de fazer. Essa é a tribuna. Infelizmente, nós não temos nem a televisão e nem a internet. Nesse momento tão especial que a sociedade precisaria conhecer cada um de nós. No momento eleitoral. Quem é o homofóbico? É quem diz que tem respeito pelo homossexual, pela lésbica e por esse grupo que escolhe o que querem, ou é um cidadão ou cidadã, não sei. Tem que despir para descobrir. Que diz o seguinte, cara safado, está na internet, o mundo inteiro está vendo. Eu não vou fazer nenhuma ação agora até a eleição, não tenho tempo. Depois eu vou pensar o que fazer. Depois da eleição. Tem 92 participantes já nessa comunidade. Sou famoso. 92. E tem umas 15, 14, 16 manifestações. Cara idiota, estúpido e burro. Vá para a eleição, vai fazer voto, vem para a tribuna. Aqui não é lugar de burro. Aqui é lugar de gente inteligente que sabe o que diz, o que quer e o que o povo precisa. Eu estou fazendo, senhores vereadores, esse registro porque
Eu não pedi para tirar do Orkut, deixa lá, tem uma foto minha, estão dizendo que eu sou vereador de Criciúma, propaganda gratuita, acho que a Justiça Eleitoral que tinha que tomar providência, não eu, não fui eu que botei. Propaganda gratuita, tem uns que me aplaudem, tem uns que me vaiam, tem uns que me incriminam. Agora eu sou o que sou, da forma que sou, vou ser assim até o final do ano, e se voltar para esta casa através das urnas, serei por mais 4 anos. Vocês, os senhores, e nem a imprensa, não haverá mudança em Vânio de Oliveira, não é porque é época de eleição que eu sou assim. Eu sou assim porque fui feito assim. Tenho formação, tenho caráter, tenho personalidade, e isso não muda. Isso é questão de formação. Senhores, eu convido os senhores a entrar no Orkut e fazer uma visitinha na minha comunidade. Vânio de Oliveira homofóbico. Não vou me calar. Tenho compromisso com a família, tenho compromisso com a igreja, com a palavra de Deus, tenho compromisso com o Deus verdadeiro que abomina a prostituição, a promiscuidade, e só existe uma forma de calar a minha voz em favor da ética, da moral e dos bons costumes. É a morte. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Edson Nascimento. Declinado pela ordem, vereador José Gente Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos que estão aqui na Câmara hoje nos acompanhando. Tem aqui o Adilson, o Gelleri, o Zico, que não é o Zico do Flamengo, mas não é parecido, mas é pequenininho. Não vou entrar nessa discussão, vereador Vânio de Oliveira. Eu acho que cada um vive do jeito que quer, do modo que quer. Não iremos questionar a condição de ninguém. Mas eu venho à tribuna hoje para falar sobre ônibus. Ônibus em Criciúma. Transporte coletivo de Criciúma. Mas antes eu gostaria de fazer um adendo ao pronunciamento do vereador Huck, que falou da necessidade do esporte na nossa juventude. Todos nós sabemos da importância do esporte. Esporte é educação, o esporte é saúde, esporte é integração, enfim. É uma forma muito saudável de se viver, é praticar o esporte. Mas quando eu entrei com a indicação pedindo para que se transformasse um terreno baldio na terra ali na cidade mineira, aonde ele mora, para transformar numa quadra de esporte, ele votou contra. Eu não consigo entender a preocupação dele a esse respeito. Mas eu quero falar no ônibus. Eu tenho olhado, além de falar da passagem do ônibus, muito pouco foi debatido aqui na Câmara. Antigamente, quando o prefeito inventava de inventar a passagem do ônibus, era manifestação. Eles quebravam o ônibus, tocavam fogo em ônibus. Eu não sei como é que dessa vez o prefeito aumentou a passagem, a mais cara de Santa Catarina. E ninguém fez nada. É o terceiro mais caro. Mas o Ministério Público não é tudo. O Ministério Público não é tudo. O Ministério Público é um. Mas não é o absoluto. Não é porque o Ministério Público diz que é que tem que ser. Nem o juiz daqui diz que é, tem que ser. Tantas coisas foram reformadas. Você faz aqui, reforma ali, reforma lá. Não é o promotor que tem que dizer o que é que tem que ser feito nesse país, ou em Criciúma. Não é o promotor que tem que dizer que o cidadão tem que pagar a passagem mais cara do Brasil. Não é o promotor que tem que dizer isso. Aliás, o promotor deveria ser diferente. Ele deveria ser o defensor do trabalhador. Ele deveria agir completamente ao contrário. Mas tem gente se escondendo atrás do promotor. Tem gente se escondendo atrás do promotor.
Então a desculpa do promotor é uma história, é outra. Mas não bastasse a questão da passagem cara, R$ 2,05, é um terrível para o bolso do trabalhador. Mas o desconforto. Alguém já andou de ônibus aí agora no horário, naquele horário que eu chamo de pique? Alguém já olhou, já entrou dentro dos ônibus? Não. Gente de Deus, é uma lata de sardinha, é um desconforto, é um empurra. A passagem é cara. E o lucro do empresário do transporte coletivo é um lucro absurdo, porque o ônibus, se tem 40 lugares, todos sentados, com dignidade, com conforto, já dá lucro. Sentados, sem a necessidade de ninguém estar de pé. Agora imagine o sobrelucro, vereador Cabuque. O cidadão está sentado, o ônibus já está lucrando. O de pé é lucro absoluto, é 100%, 1000% de lucro. E aí eles trancam os ônibus e faz o cidadão se espinhar, se apertar, um desconforto danado, para aumentar ainda mais o lucro e aumenta ainda mais a passagem. Então, vereador Vânio, realmente aqui nós temos que colocar o nosso lado, nós temos realmente que mostrar quem nós somos. E queria que isso tivesse passado, que todos pudéssemos nos escutar para saber o que cada um faz aqui na Câmara. Obrigado. Pela ordem, vereador Vanderlei Zilli. Ausente. Pela ordem, vereador Sandro Barcelos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, hoje aqui na tribuna da Câmara foi levantar dois assuntos interessantes em relação à nossa população, que é realmente essa questão do transporte coletivo, das passagens, mas especificamente a condição que o transporte coletivo de Criciúma se encontra hoje. Logicamente que nós também temos o bom senso de não fazer uma crítica e dizer que não é um sistema que funciona. De fato, é um sistema que serve de modelo, inclusive, para outras cidades do nosso estado e até fora do estado, né, de Santa Catarina. Não tem dúvida que é um sistema que realmente deu certo. Agora precisa de ajustes. Evidentemente que esse sistema precisa de ajustes. A demanda de usuários do transporte vem aumentando ano a ano, né? E o que nós observamos, sem dúvida nenhuma, é a qualidade desse serviço que vem decaindo no decorrer dos tempos. É só abrir o jornal hoje, o Jornal da Manhã de hoje, e perceber ali aquilo que nós já estamos falando, os vereadores, todos nós viemos debatendo aqui nessa casa, e está sendo constatado pela imprensa, que foi em loco fiscalizar essa condição e percebeu ontem pessoas, vereadores e agentes, penduradas. Agora imagina, gente, a autoestima do nosso cidadão, como é que fica, né? Se levantar de manhã cedo, pegar o ônibus para ir para o trabalho, e depois, no final do dia, depois de produzir a riqueza para o nosso município, ele vem pendurado na porta do ônibus, arriscando a sua própria vida. Então, é uma situação que, de fato, a Criciúma Trans tem que tomar uma atitude urgente, estão lá para isso. E outra coisa, vereadores e agentes, eu trabalhei no Criciúma Trans um tempo pequeno, e eu sei das informações, todas essas informações estão lá, da condição, da qualidade, da necessidade que tem de se fazer a mudança, de melhorar, né, os horários, enfim, dar mais qualidade de condição para o pessoal, mas não fazem, não estão fazendo. Eu não sei o que está acontecendo. E no jornal está isso, eu li a matéria no jornal, está lá, Criciúma Trans possui os dados, as informações, mas não age. Eu não sei, não dá para entender a lentidão que este governo tem para tomar ações imediatas para resolver o problema do cidadão de Criciúma, não só no sistema coletivo, mas também no sistema de saúde do nosso município. Outro assunto importante que foi levantado aqui foi a questão, o vereador Huck colocou a questão do uso, não é?
de espaços públicos abandonados, que são bastante, vereador Zé Gente. Naquela região do Paraíso ali, o ano passado nós fizemos uma audiência pública aqui, filmamos algumas dessas regiões, inclusive essa ressaltada pelo senhor e pelo vereador Huck, que diz respeito àquilo ali, quando a gente passa naquela região ali, nos incomoda. Né? Os ciganos tomam conta daquela onde as quadras ali no Paraíso, né? Que é uma área nobre, uma quadra totalmente abandonada por anos, que vem sendo abandonada. Na audiência pública nós levantamos essa questão. Nos fundos daquela região onde ia sair o projeto Habitar Brasil, existe lá uma construção, uma casa enorme, que também está lá abandonada, servindo de esconderijo e também de abrigo para esconder roubos e usuários de droga, uma série de coisas ruins que são usadas aqueles ambientes, aqueles espaços públicos que estão abandonados. Eu tenho observado realmente que nos programas de governo dos candidatos a prefeito não aparece nenhuma proposta para se revitalizar aquelas regiões, para se restaurar ou dar um uso de aspecto social para aquelas regiões que estão lá abandonadas. Não existe. Passa aquelas animações tão lindas que a gente vê, vai ficar o céu isso aqui. Se depender de algum programa de governo, gente, vai ficar o céu, porque é a coisa mais linda ver aquilo no computador bonitinho, né? Aquelas terminal, aquelas coisas lindas, um promete que baixa a passagem. Ô, vereador Zé, gente, eu não vejo a hora de chegar a eleição e ver isso aqui virar o céu. Muito obrigado. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação número 263/08. Senhor presidente, requeiro a mesmo envio de expediente ao chefe do Poder Executivo da presente indicação, sugerindo as seguintes medidas de interesse público: que se proceda a um estudo juntamente com a Secretaria de Educação do município para se providenciar a confecção de exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, conforme modelo elaborado pelo Ministério da Educação em anexo, com o fim de serem distribuídos nas escolas integrantes da rede municipal de ensino e em todos os órgãos que possuam, de alguma forma, atividades voltadas ao bem-estar social da criança e do adolescente. Há um grande desconhecimento da matéria, principalmente da parte mais carente da população, que não dispõe de todos os meios de acesso às informações. A partir do Estatuto, criança e adolescente brasileiros, sem distinção de raça, cor, classe social, passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos, considerados em sua condição da pessoa em desenvolvimento e a quem se deve prioridade absoluta. Com a edição deste pequeno livro, propõe-se a conscientização de um maior número de pessoas sobre estes direitos básicos da criança e do adolescente. E, em consequência disso, maior respeito e consideração a tais regras. Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2008, autoria vereador Edson do Nascimento. A presidência informa que a referida indicação será encaminhada ao órgão competente para as devidas providências. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Essa moção foi primeiro. Moção número 014/08. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro a mesa ouvir no plenário e na forma regimental o seguinte: o envio de moção de repúdio ao governador do estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Luiz Henrique da Silveira, e ao secretário de Educação, excelentíssimo senhor Paulo Bauer, dispondo o seguinte: a Câmara Municipal de Criciúma vem manifestar seu repúdio pela desconsideração da organização e liberdade sindical, manifestada pelo corte de 12 liberações
para licença especial de dirigentes do SINT-SC, e com esse ato ignorou-se a Lei Complementar número 58, de 30 de julho de 1992, que dispõe sobre o direito à licença especial dos servidores públicos para o exercício do cargo de direção ou representação em entidade sindical. O corte das liberações para licença especial, além de ser um ato autoritário e ilegal, deixa clara a intenção de se enfraquecer uma categoria de trabalhadores que, histórica e legitimamente, luta por seus direitos. Os trabalhadores do magistério apenas reivindicam a prática de suas conquistas legítimas e um compromisso do governo do Estado com esta categoria e com a educação, onde prevaleça a legalidade sobre a arbitrariedade. Nós, vereadores de Criciúma, que sempre nos manifestamos favoravelmente a todas as reivindicações do SINT, não poderíamos, neste momento, deixar de nos posicionar contra este ato do governo do Estado, que fere um dos princípios básicos das organizações de classe, que é a liberdade de organização sindical. Ante o exposto, solicitamos que o excelentíssimo senhor governador e excelentíssimo senhor secretário de Educação revejam suas posições para que a democracia prevaleça em nosso Estado. Sala das Sessões, em 8 de setembro de 2008, autoria de diversos vereadores. Essa moção foi encaminhada à Comissão de Serviços Públicos, por sua maioria, e opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis à plenária da Constituição, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção 015/08, senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa ouvir do plenário e na forma regimental o seguinte: o envio de moção de aplausos ao diretor-geral Hugo Acasto, diretora acadêmica Fabiola Sanvido Martins, professores, colaboradores e acadêmicos da Faculdade de Energia de Criciúma, FASC, considerada a melhor faculdade da região sul de Santa Catarina na avaliação do MEC. A Câmara Municipal de Criciúma cumprimenta essa instituição de ensino superior pela posição de melhor faculdade da região sul de Santa Catarina, a segunda melhor entre as instituições privadas e a quarta melhor do ensino superior do Estado pelo Ministério da Educação. A avaliação baseia-se no Índice Geral de Cursos IGC, conferido nesta primeira edição, 173 universidades, 131 centros universitários e 1.144 faculdades. Das 1.837 instituições cadastradas no MEC, em 2008, 78,8% fizeram parte da avaliação. Um dos métodos avaliados para a composição do índice foi a participação no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD. Numa escala de 0 a 500, a FASC conseguiu avaliação de 293 pontos, ficando a segunda ficando 2 bem próximo do seleto grupo de 5% de instituições no país, que tiveram pontuação de 295, o que levou a galgar esta posição foi a constatação do nível de exigências para a qualificação, tanto dos acadêmicos como do quadro de professores. A nossa manifestação de apoio e cumprimentos é pela condição que essa faculdade coloca nossa cidade no pódio, perdendo assim o primeiro lugar para Florianópolis a uma faculdade co-irmã, Faculdade Energia, incluindo as universidades públicas UFSC, CEFT e UDESC. Em todo o estado de Santa Catarina, galgou o 5º lugar. Parabéns, o Poder Legislativo, comunidade criciumense e o Estado catarinense ficam orgulhosos. Sala das Sessões, 18 de setembro de 2008, autoria vereador Vânio de Oliveira. Em discussão, a moção. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis à plenária da Constituição, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo, número PE 01908, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a lei número 2877, de 5/10 de 1993, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a receber por doação áreas de terra de propriedade das companhias carboníferas Metropolitana, Criciúma e Uruçanga. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou por sua maioria pela rejeição e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Com a palavra o vereador Vânio de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, estivemos analisando esse projeto, pedimos vistas e chegamos à conclusão de que o objetivo das terras que gerou doação pela Lei 2.877, de 5 de outubro de 1993. No governo de Eduardo Moreira e Antonelli. São várias áreas de terras em localidades diferentes. No Laranjinha, 100 mil metros quadrados, 10 hectares. Na Vila Visconde, 99 e 100 metros quadrados, quase 10 hectares. No bairro Santa Augusta, 28 mil metros quadrados aproximadamente. E na Vila Jacó, a região da Boa Vista, 20 mil metros quadrados. Somando tudo, dá na faixa de próximo 300 mil metros quadrados de área de terra. O prefeito encaminha esta casa com uma justificativa, um projeto de lei, o PE 19/2008, alterando a lei, mas apenas o inciso 2. Que devolve à empresa Criciúma 100 mil metros quadrados aproximadamente. E ao ler a justificativa do senhor prefeito e a sua assessoria, ele diz que não houve transferência para o município por parte das empresas. Isso quer dizer, de direito é das empresas, de fato é da prefeitura. Por quê? Foi feita a doação, a lei autoriza, mas as empresas não executaram a sua responsabilidade em cartório, passando para a prefeitura, oficialmente, as terras. As terras não foram compradas, as terras foram doadas, e pelo que se entende, em 1993, estavam no clímax da discussão de uma nova mentalidade de meio ambiente. Logo após a Constituição Federal de 88. E que quando se falava em organização de meio ambiente, chegava alguém que queria espantar todo mundo. E aí, não sei que acordo era esse, ou que acordo foi este, que as carboníferas passaram para a prefeitura as áreas degradadas.
passar as áreas degradadas para não se incomodarem e não recuperar e não pagar imposto. 15 anos. 93 para 2008, tá certo? É 15 anos? Podia ser 11 mais 4, né? E agora, a Justiça, o Ministério Público, exige que uma das áreas seja, por força judicial, recuperada. Recuperada. Eu estou vindo discutir esse projeto porque eu tenho uma sugestão. E essa sugestão eu fiz na comissão e dei meu voto. E os vereadores da nossa comissão, foi debatido, foi polemizado, né? Eu entendo o seguinte, esse vereador entende que um projeto como este, essas áreas aqui, era para fazer loteamento popular. Essa área que está sendo devolvida, você tira o 20% de área verde, que evidentemente que é área degradada, mas se tem eucalipto lá, se está cheio de eucalipto, acho que só o eucalipto dá alguma coisa, rende alguma coisa, porque aquilo lá não está um deserto. É Vila Visconde. Quem é que não conhece a Vila Visconde? É degradada, mas nasceu eucalipto, então não é tão ruim assim, não é um deserto. Eu sei, mas nasce também. E serve para fazer armação de casa popular. Não, deixa eu concluir o meu raciocínio, vereador. Seguinte, vereador José Gente, meu tempo passa. Se a justiça exigiu que o responsável recuperasse, se a escritura tivesse sido passada para a prefeitura, hoje esse compromisso já seria da prefeitura. O Ministério Público tomou a decisão, a Justiça tomou a decisão, foi atrás do proprietário e encontrou a Criciúma. Porque lá no cartório está a Criciúma. Carbonífera Criciúma. Não está a prefeitura. Porque a lei não foi executado aquilo que foi aprovado aqui neste plenário. A minha sugestão, 2 minutos e 51 segundos, é o seguinte. Considerando que o déficit habitacional, esse é o meu parecer de vista, na cidade de Criciúma é alto, e a carência de lotes populares é muito maior, considerando que as terras mencionadas no projeto com a proposição de devolução poderá oportunizar no mínimo 300 lotes populares, considerando que não houve por parte das empresas o cumprimento da transferência ao município e que a justificativa do Poder Executivo é de que a responsabilidade da empresa, a recuperação da área degradada, é por força judicial. Entendemos que independe da aprovação deste projeto de lei, pois as terras pertencem ao município, por força da lei, com a proposição de revogação, que é o que está hoje aqui, se aprovarmos. Assim sendo, eu manifesto o meu voto contrário. Com apelo à empresa, num ato de responsabilidade social, recuperando a área e proporcionando a efetiva realização e o objetivo da Lei 2.877 de 1993, recupera a área em troca do imposto que não pagou, em troca do prejuízo que deu ao município, em troca do prejuízo que deu, porque faturou. Quando jogou os rejeitos lá, ela faturou, a empresa faturou, não sei quem era o proprietário em 93. Ela faturou, não estou olhando quem é o diretor, quem é o dono, eu quero saber que a empresa era de alguém, ela faturou. E vai faturar alto, porque é um terreno naquela região ali, ó. Joga uma camada de terra e vai vender a R$25 mil um terreno. Então faça a recuperação e cumpra a lei e faça um trabalho social e doe ao município e ao povo de Criciúma carente. Meu voto. Um abraço. Continua em discussão com a palavra o vereador
José Argente Filho. Vamos lá. Senhor presidente, senhores vereadores, é importante de debater, discutir o assunto e até com certo conhecimento. Na verdade, vereador Vânio de Oliveira, doar terra, não terra, área degradada, para fazer lote para pobre morar, isso é sacanagem. Tanta terra boa que tem em Criciúma para nós disponibilizar a nossa comunidade, a nossa gente pobre fazer uma casinha para morar, nós vamos pegar uma área degradada e vamos botar uma camada de terra por cima e jogar para o pobre morar. O que é isso? Não, eu discordo completamente dessa posição, vereador. Discordo plenamente. Eles tinham costume aqui em Criciúma, sabe do quê? Botar um pouquinho de terra em cima da pirita e jogar pro pessoal morar, como é aqui no Cristo Redentor, como é aqui no São Sebastião, ali, que não dá para se viver devido ao quando é calor, a pirita lá embaixo, não dá de fazer uma horta. Não dá de fazer uma horta. Nós temos que acabar com esse negócio da área degradada, área podre, para pobre morar. Fazer loteamento popular para pobre morar. E tem que devolver sim, vereador Vânio de Oliveira, para a empresa. Porque não é fácil. Não é o imposto que ela deixou de pagar quando doou para o município de Criciúma. Esse imposto ele é muito pequeno porque deve ser INCRA. E lhe digo mais uma coisa. A recuperação deve custar 3 vezes mais do que o valor daquela área de terra ali. Então não é possível, a prefeitura não pode ficar com isso na mão, não pode ficar com essa batata na mão, porque tem uma ordem judicial já transitada em julgado, obrigando as empresas a recuperar o que eles degradaram. Então não tem como ficar, a prefeitura não... Nós não... imagina, o debate é esse, nós não podemos exigir que a prefeitura fique com o terreno e que recupere, ou que fique com o terreno, vereador Vânio, faça o pior, dê para pobre morar. Se pior. E outra coisa, a grota, né? A grota que é, por não, vereador Huck. Obrigado, vereador Zé Gente. Obrigado pelo espaço aqui, Só dizer assim, vereador, que eu só queria contribuir com o debate, vereador Vânio, dizer que só um buraco que tem lá, que não é 1 hectare, que Vossa Excelência devia ir lá, olhar na Vila Visconde como é que é. 1000 caminhões de aterro só num buraco. Tu imagina, isso, vereador Zé Gente, a prefeitura teria que investir quase 3 milhões só para recuperar. Então, quer dizer, com esse dinheiro o município pode fazer o quê? Quantas casas populares, quantos apartamentos populares, como foi o caso. Não é verdade? Então, quer dizer, acho que tem que pensar, tem que devolver e dizer mais. As empresas que degradaram a nossa cidade, os terrenos, que vão recuperar. Eles já não tiveram lucros, não tiveram o carvão jogado para cima, agora vão recuperar. Essa é a minha opinião. Acho que o município fez certo, o prefeito, devolver isso, certo? E fazer as minas recuperar. Essa é a minha opinião. Não tem outro caminho, vereador Vânio. Eu lhe considero muito, sei do seu debate, da sua força, do seu trabalho, mas eu penso que a empresa tem que realmente recuperar a área para disponibilizar para outras coisas. Mas deixar para a prefeitura um passivo obrigatório de recuperação de uma área de terra cara do jeito que vai ser, realmente nós não podemos ter de forma nenhuma uma posição a não ser devolver realmente a terra à empresa que tem a obrigação e está condenada, as empresas estão condenadas a fazer a devida recuperação, mas eu lhe concedo uma parte. Vereador, e os outros 200 mil metros quadrados? São áreas boas? São planas? Dá para botar casa em cima, empresa, dá para fazer alguma coisa? Quer dizer que a justiça primeiro tem que se manifestar. Enquanto a justiça não se manifesta, então nós vamos ficar lá quietinho, a prefeitura fica como
cuidando daquela área, a justiça se manifesta e devolve para a empresa. Aí passou mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, não paga imposto, não tem responsabilidade. Que negócio é esse? Que negócio é esse que fizeram em 93? Que conchavo é esse que fizeram em 93? Então tem que ter uma explicação. Esse é o meu questionamento. E se a empresa vai recuperar, ela não vai recuperar para a perita aparecer 2 anos depois e a justiça vir cobrar multa a ela. Ela vai recuperar para ser usada. E se a empresa tem interesse de recuperar e usar, é porque dá para recuperar e usar. Ninguém vai jogar dinheiro fora. Ninguém rasga dinheiro, vereador. Ninguém rasga dinheiro. Quero dizer uma coisa para Vossa Excelência. 200 mil tem na Santa Augusta, na Vila Visconde é esse, e tem mais duas áreas de terras. Por que o prefeito não fez uma canetada só e não mandou devolver tudo? Ô, vereador Wander Oliveira, provavelmente a prefeitura, em 93, talvez não tivesse transitado em julgado a lei obrigando a recuperação dessa área. Entende? Então, se ficar na mão da prefeitura, eu quero dizer para o senhor assim, se ficar na mão da prefeitura, a prefeitura não pode simplesmente se utilizar dessa área e dar para a moral fazer indústria em cima de perito. Tem que recuperar porque existe uma legislação em cima disso. Existe uma ação em cima disso. E que bom que nem passou. Então, bom, mas aí como é que a empresa vai recuperar uma área e devolver para a prefeitura? Então aí realmente as coisas, aí nós não estamos discutindo, né? Mas é importante, eu vou votar favorável, vereador Vânio, porque realmente é uma situação difícil para a nossa prefeitura. Olha, e fazer loteamento popular em cima de perita, nós temos que ter aqui um posicionamento, vereador Sandro. Nós temos que ser contrário a esse tipo de situação. Dar terra para pobre morar, ou vender uma terra para um pobre morar, em cima de área degradada, em cima de perita, também não concordo. Não, vereador? Pela parte, vereador. Primeiro porque não pode construir em cima de uma área degradada ou recuperada. Exato. Certo? E pelo que eu entendi, rapidamente no projeto de lei, talvez essa área de terra que estão devolvendo é mais precária, mais problemática, e que deve ser recuperada. E segundo, se não houve o registro de imóvel, a transferência da carbonífera para o município, legalmente, registrado em cartório, automaticamente o dono do terreno continua sendo a empresa. Carbonífera. Então, acredito que, sobre o IPTU, ela deve estar pagando o IPTU, porque a área é considerada dela ainda. Certo? Então, acho que o IPTU, quem está pagando o IPTU, deve ser a própria companhia, a própria empresa. Então, eu acho que... Não é INCRA, vereador? Não é INCRA? Não, é urbano. Então, com certeza, o pagamento está sendo efetuado, porque senão existe, né? Lá, e como as companhias precisam da certidão negativa municipal, com certeza estão pagando o IPTU em dia, certo? Então, isso deve ser o ponto de que as áreas devem estar em dia, e a recuperação, com certeza, deve passar novamente para a empresa que realmente fez a extração do carvão e degradou aquela região. Então, acho que o município está certo, está devolvendo uma área problemática, as demais, com certeza, é a mais plana, pode ser utilizada para fazer outro tipo de ações, né, do comunitário, ou residência, ou, quem sabe, implantação de zonas industriais também, né? Vereador Vânio, veja bem agora aqui, o prefeito, eu acho que fez a parte dele, encaminhou para a Câmara para nós discutir o assunto, debater o assunto. Eu estou defendendo a ideia da devolução do terreno para a empresa recuperar. O senhor está defendendo a ideia da empresa recuperar e devolver para o município. Então, mas a Câmara está sobre o nosso debate, a nossa votação e a nossa decisão. Portanto, eu acho que nós não vamos condenar aqui ninguém, nem por receber, nem por devolver, porque a decisão cabe ao Poder Legislativo. Obrigado. Claro, tem que recuperar. Continua em discussão. Vereador Edinho, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, pois agora eu vou contar a real história dessa situação. Eu conheço bastante, não era vereador na época, mas era presidente do bairro Naspolini. E fizemos o movimento, o Eduardo era candidato a prefeito.
e fizemos um movimento, o Altair era o prefeito, para tirar o lixão do bairro Naspolini. Que existia pessoas com algumas vantagens. Aquele lixão na época, quem conheceu aquele lixão no bairro Naspolini sabe muito bem de que eu estou falando. Isso mesmo, ganhava dinheiro, é isso mesmo, é por aí. Então, aí o Eduardo assumiu, ganhou as eleições, assumiu um compromisso, e nós de tirar o lixão de lá. O Luiz Simões era vereador, na época. O primeiro, porque a cratera é tão grande, é porque o vereador Vânio não conhece, mas esteve lá no local. Então, faltou com a verdade, quando eu disse para ele, ele não conhece, não é, ele acha que é plano que tem eucalipto em cima na parte de cima. A parte de baixo é uma cratera que você não tem ideia, você não passou por lá, não esteve lá. Então, o que aconteceu? Era para colocar o lixão lá. A comunidade se manifestou. Não. Aí o lixão foi lá para o Sangão. Depois, agora o último governo do Décio Góes. Existia um problema sério aqui na época, que isso não se conseguia colocar o lixo industrial. Existia um projeto para fazer o lixo industrial nessa área, essa cratera que tem lá, essa área degradada. Mas parou por ali e não aconteceu. Agora vem novamente a questão dos zoonoses da cachorrada aí, a comunidade se manifestou. Não. Aprovaram aqui a lei, mas esqueceram de registrar. Só é dono quem registra. Porque naquele momento, se a comunidade aceitasse o lixão ali, tinha registrado. Mas depois, ficou assim. É um valor exorbitante para recuperar uma área. Recuperar uma área não é você enterrar ali e botar a terra por cima. Não funciona assim, tá? Tem uma drenagem, a primeira pancada ali vai R$1 milhão. É um valor bem exorbitante. O que é que o município está fazendo? Está devolvendo a área, porque não tem condições de fazer esse investimento para recuperar isso aí. É por isso, vereador Vânio, você não conhece o local. Você não conhece a realidade. Você não foi lá ver. A outra área que você também não foi ver, sabe onde é que fica? No Rio Bonito. Essa parte do Laranjinha. Então, é porque você não conhece também essa área. Então, quando a gente tem que falar aqui de cadeira, quando conhece. E a outra ali na Santa Augusta, aquela área piritosa que tem ali, ó, que tem que recuperar tudo aquilo ali. E não é só chegar e colocar a terra por cima e colocar as casas das pessoas em cima, não é assim, vereador Vânio. É muito diferente. Existe um projeto aonde envolve alguns valores. Existe um projeto nacional que tem que recuperar todas as áreas degradadas. Obrigado. Então, assim, ó, feliz que as empresas, é uma ordem judicial, onde nós estamos colocando, devolvendo para a empresa, para precisar recuperar, nossa cidade ficar bonita. Que bom, que amanhã depois recuperada, não pode haver uma negociação com o município. Tudo é possível. E nós temos aqui, vereador, de coibir essa situação de pegar essas áreas degradadas. Nós temos que pensar nisso também. Então, senhores vereadores, estou contando essa história porque eu conheço. Foi isso que aconteceu. É lógico que o município é carente de área industrial, que é carente de lotes populares, mas aquele vereador da gente foi muito feliz na sua colocação. Então, nós temos que ter esse cuidado. Falar aquilo que nós sabemos, nós já viemos aqui colocar o preço do lote. Quem conhece a realidade lá daquela região, sabe que a realidade é outra, né? A realidade é outra. Obrigado, senhor presidente. Vereador, queria contribuir com Vossa Excelência, até para responder as mentiras. Continua em discussão. Falou muita bobagem, meu amigo. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com 2 votos contrários. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo número PL 06808, de autoria do vereador Itamar da Silva, que declara de utilidade pública o Círculo Bergamasco de Santa Catarina.
A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo no PL 06908, de autoria de diversos vereadores, que altera a denominação de rua. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo no PL 07008, de autoria do vereador Vanderlei José Zilli, que denomina Rua Maria Quedim da Silva. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis pela Constituição, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 25 de setembro, do corrente quinta-feira, no horário regimental. Boa noite.